Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Oi, Oi! e Tudo aí? bem? Tudo bem? Tudo bem. Consegue me ouvir bem? Consigo. Bom, também te ouço bem. A pessoa está entrando Legal. aí. Primeiro, eu queria agradecer por toda a confiança e por toda a credibilidade que né, você tem dado para a Urcal e para mim e para essas 2 semanas que a gente tem conversado, por ter dividido comigo o seu primeiro livro, que é majestoso. Muito obrigada, foi uma leitura incrível. E por ter guiado praticamente todas as outras lives do final de semana anterior, porque a estrutura é sua. Sou grata mesmo, muito obrigada. E esse espaço é seu. E sabendo melhor do que eu a respeito da estrutura, essa live é sua. À vontade, Ah, me vira, quero te ouvir. eu que queria agradecer, né? Porque desde o começo vocês sempre foram bem atenciosos, assim. Sempre me senti à vontade de estar com vocês e estou muito confiante, assim, no livro com vocês. Eu acho que Nós também isso é estamos muito bom. confiantes. Está sendo um trabalho incrível. Dmitry, fique à vontade. Eu estou vendo as pessoas entrarem. Eu só vou te interromper se eu achar que alguma pergunta que está aqui casa com aquele assunto que você vai falar. Para as pessoas que estão chegando, normalmente a gente divide essa estrutura dessa conversa em saber um pouquinho do autor, um pouco dos projetos, tanto passado quanto esse processo de escrita desse livro que está em um momento aí de uma pré-venda no financiamento coletivo, que a gente pode falar um pouquinho sobre isso. E depois a gente pode Uhum. tocar em outras temáticas todas, de qualquer assunto, que acho que é essa a ideia. E eu vou pedir uma leitura de seus poemas aí, ou uma seleção qualquer, uma que te agrade. Tá bom. Acho que eu ia começar falando de mim, né? Sim. Eu queria agradecer o pessoal que está chegando aí, né? Que está acompanhando a gente. Bom, focando nessa questão da literatura, né? Assim, pelo meu histórico, assim, acho que quem conviveu comigo não imaginou que um dia ia enveredar por esse caminho, assim, né? Da literatura, porque na família a gente não tem muito artista, assim, a partir do meu pai, da minha mãe, da minha madrasta, todo o pessoal que veio do campo, né? Trabalhava na roça e veio para São Paulo. Meu pai de Minas, minha mãe do interior de São Paulo. Miguelópolis. A minha madrasta veio do Nordeste, então muito essa ligação com o pessoal do campo. E eu só tive um tio, que foi o irmão da minha mãe, que ele tocava viola, né? Uma dupla de violeiro lá no interior. Aí, bom, é isso, assim. Aí, minha entrada mais pro mundo da arte foi se dando com a questão do hip hop, né? Lá para 92, tinha 12 anos, eu comecei a me interessar por rap. Tinha um amigo, né, que ele gostava muito, ele me apresentou as músicas e a gente começou só a andar junto. E aí, ouvindo aquele negócio e tal. E aí, uns 3 anos depois, eu conheci uns caras num coletivo aqui da região de Osasco, de Carapicuíba, chamado Gueto. Na época era Gueto só, depois virou Gueto Freak. E aí, assim, meu, era um monte de cara que andava de vermelho na rua, tá? E os caras dançavam break, tinha os caras que grafitavam tudo. E aí eu comecei a andar com eles, comecei a dançar break, né? Aí depois comecei a ir pra São Bento com eles, a ver a cena lá. Tal, e a minha vivência foi mais essa. Aí teve uma hora que eu comecei a escrever rap, né? E aí, depois, mais pra frente, é que eu fui começar a me interessar mais por poesia e tal. Essa época que eu fui descobrindo mais a poesia, até o que eu comentei com você, uma outra conversa que a gente teve, que eu tive contato com uma coletânea de poesia galega e tal. Eu tinha vários autores de várias épocas, assim, eu pirei muito naquilo, porque mostrava uma diversidade, né, da expressão poética, assim, do que poderia ser poesia. Aí eu comecei a ler os autores, né, comecei a ler aqueles clássicos, né, Cruz e Souza, Augusto dos Anjos, né, autores assim, que eu gostava bastante na época, tal.
E aí eu fui fazer artes do corpo depois, que eu trabalhei nessa questão do hip hop, eu fui dar aula, né? Eu comecei a dar aula em 2001 lá na Fundação Casa, trabalhei 10 anos lá. E aí nessa questão como é que fala? Da universidade, aí eu tive acesso àquela maravilhosa biblioteca da PUC, vivia lá dentro. Você está me Tá ouvindo? tudo bem. Não, Ah, pois tá normal. bom. Normal, aqui tá tudo bem. Porque a gente aqui, mais essa experiência de periferia, não tinha muito contato com essas coisas. E tinha aquele ranço também, né? Ah, isso é coisa de boy. Sabe o que? Isso é coisa de. E aí, na universidade, eu fui descobrir todo mundo. Porque além daquelas coisas das matérias que você faz, tem a galera que você conhece, né? Gente com tudo quanto é tipo de ideia maluca, assim. Pra trocar ideia com você, você vai conhecendo aquilo tudo, aquilo vai mudando sua cabeça completamente, assim. E aí eu fui ter contato, só que na PUC, assim, tem uma questão forte com os concretos, né? Porque o Haroldo deu aula lá, o Décio, né? Então, tipo, por mais que circulem outros autores por lá, vamos dizer assim, os ícones principais, né? Pra PUC são os concretos. Tá, eu comecei a experimentar umas coisas, cheguei a gravar um disco de rap, só que não foi muito pra frente. Eu nem tentei experimentar já uma coisa meio ligada com a poesia. E aí eu fiquei com aquela coisa, tentando escrever. Só que eu não tava me achando ainda, sabe? Sabe quando você vai experimentando várias formas de. Puta, ainda não chegou lá. Só que na faculdade eu conheci um autor que foi fundamental para mim, que se chama Hakim Bey. Se você já ouviu falar dele, é um autor anarquista. E depois eu fui descobrir pelo Willer que ele estudou lá naquela escola do Ginsberg, de poesia desencarnada, sabe? Ele teve bolsa lá naquela escola, tudo. E eu vi aquilo e falei, meu, é isso que eu tô procurando. Só que eu não sabia que tinha os caras que escreviam poesia naquela pegada, né? Não tinha tanto conhecimento com os autores. Aí tal, e aí, meu, aquilo ali me encantou demais, até porque ele tinha uma pegada assim com o estudo de várias espiritualidades heterodoxas, né? Aquelas seitas malucas que vão surgindo durante a história, xamanismo, magia, bruxaria, que eram coisas que eu gostava de estudar. Que eu tive muito essa questão tipo, tem um nome budista, né? Meu nome é o nome de um monge do século XIII, que é um cara muito interessante na história do budismo, porque ele acho que é o único que tem um perfil meio de profeta. Ele fazia profecias, ele tinha uma coisa assim muito. Foi perseguido e tal. E. Escutando minha menina chorar, né? Aí o. Aí o. Teve toda a questão. Eu fui muito tempo em igreja, só que aí nessa época que eu tava na faculdade já tava em outras viagens, assim, né? E aí, beleza. Aí eu fui, meu, vou tentar fazer umas oficinas de escrita, alguma coisa assim, né? Aí fui parar na Casa das Rosas, fiz uma oficina com o Reinaldo Damasio, que foi quem editou meu primeiro livro, depois, sobre crítica. Aí ele me apresentou o Tarso, que tinha um projeto muito legal lá no ABC, lá em São Bernardo, que era Tantas Letras. E eu fiz a oficina de poesia com ele e tal. Alguns dos poemas que estão lá no primeiro livro são alguns dos poemas que escrevi na oficina até, né? Mas ainda estava faltando. Aí eu conheci um cara que hoje é amigão meu, o Diogo, né? O Diogo Cardoso. Aí ele viu, eu tava falando com ele e tal, mostrei o Hakim Bey, pô, tem esse livro aqui, O Caos, que eu acho, mano, esse livro aqui maravilhoso e tal. Mas eu não acho autores que escrevem nessa linha que ele, não. Você não conhece o Geração Beat? Eu falei, não, já ouvi falar, mas nunca. Não, mas lê os poetas de Geração Beat que você vai gostar. Aí ele falou pra mim do Piva, do Viller. Cara, quando eu peguei o Uivo, que eu li aquele negócio, nossa, eu me emociono muito quando eu leio o Uivo, porque eu me vejo muito ali nas coisas que ele fala.
essa coisa da procura dos caras, né? Quando você vai vendo depois a biografia dos caras, você vê que tinha muito essa. E eles liam muitas coisas que eu gostava de ler. Alguns poetas até, tipo Rumi, São João da Cruz. Então, tipo, meu, então, peraí, que tem outra coisa por aí, né? Aí eu fui conhecendo o pessoal da geração Beat, o Ginsberg, que eu tenho uma identificação muito grande, assim, até pelas coisas que ele defende sobre a vida, né? Como ser humano, assim. O, o Rumi é um cara que eu sempre tô com ele por aí, porque o Rumi, ele é, sei lá, é uma coisa de louco. O Piva depois ficou forte, embora que do Piva, eu até falar a verdade, eu não conheço a obra do Piva toda, legal, assim. O que eu até hoje li bastante do Piva foi o Ciclones e o Estranho Sinais de Saturno, né? Mas já foi o suficiente para dar uma chacoalhada boa. E aí, acabou que aí eu dei um tempo depois de ir lá para São Bernardo, né? Porque é longe, Carapicuíba para lá. Agora eu tô morando em Osasco até. No começo do ano eu mudei. Mas, meu, era muito longe. 3 horas, assim. Aí fiquei um tempo afastado. Quando eu encontrei o pessoal de novo, aí foi quando eles tinham lançado uma coletânea e tal. Eu já tava com bastante coisa escrita. Aí eu conversei com o Reinaldo e lancei aquele primeiro trabalho. Se eu estiver me alongando muito, você me dá um toque, tá? Que eu sou meio... Não, é uma delícia saber dessas fontes todas, porque conhecendo o teu texto, a gente começa a fazer umas associações assim, muito bom. Conta mais, pode estar se alongando, é uma É, delícia. então, assim, aí depois, depois de um processo de 5 anos mais ou menos, foi que escrevi o Pelos Olhos do Jaguar, que é o que a gente vai lançar junto. No Pelos Olhos do Jaguar, é porque, assim, uma coisa importante pra mim, assim, por que eu me identifico muito com a questão dos Beats e do Piva e do Villa? Primeiro é uma questão com a rua, porque, assim, quando eu comecei, assim, essa coisa de viver o hip hop, meu, era aquela coisa muito intensa. Eu saía um dia, ficava quase 10 dias fora de casa, dormindo na casa de um, do outro, ia para São Bento, do São Bento. Daqui a pouco tava no interior com o pessoal, aí juntava um dinheiro para comprar pão, para comer pão com mortadela, e treinar, ia no evento e tal, aquela coisa de, né? Mas foi muito bom, assim, muito. Então eu me encontrei muito naquela coisa deles também de estar na rua, de conhecer as coisas, e, né, e eu tinha um pouco disso. Essa coisa também, tem uns amigos meus que falam que eu sou meio antropólogo, assim. Porque, meu, começo a ler, tipo, na época eu comecei a ler umas coisas sobre islamismo, fui bater lá na porta da mesquita. Deixa eu ver como é que é e tal. Sentei com os caras, conversei, eu acompanhei as orações dos caras. E assim eu fiz várias tradições, assim, né? Então isso passa muito. Porque assim, que é uma coisa que o Hakim Bey defende, que eu fui, assim, depois estudando até umas coisas da Índia e tal. Que é aquela coisa de não ter separação, assim, o mundo é uma coisa só. E nessa coisa do iluminismo, a gente vê tudo, né, os departamentos, só que o universo não funciona assim. A gente faz assim às vezes para entender as coisas, para falar sobre elas, mas o mundo não é assim. Então essa coisa espiritual, sagrado, profano, para mim isso aí não funciona assim. Eu não vejo as coisas dessa forma, né? Pessoal, público, claro, né? Tem os, mas assim, poesia, vida, né? É uma grande divisão às vezes. E eu percebia que eu pensava que eu era mais racional do que eu realmente eu sou. No final das contas, eu percebi que eu funciono muito mais pela veia intuitiva, nessa questão da poesia, assim. Se eu ficar racionalizando e tal, até sai alguma coisa, mas parece que, sei lá, não é uma coisa muito verdadeira, assim, né? Então, tem isso. Uma outra coisa foi com essa coisa, essa mística, né, que eles têm. Essa mística que eu já até já estava meio que falando. Que para mim é importante. Aí, entre outras coisas, acho que eu vou falar um pouco de como eu penso a criação, talvez. Aí a gente. Alguma pergunta até aí? Alguma coisa? Não, tá tudo bem, tá todo mundo aqui, só mil elogios. Um educador maravilhoso, tá todo mundo te parabenizando. Eu tô aqui prestando atenção, super atento. O Diogo tá aí. Você comentou do Diogo, o Diogo tava lá. Eu aqui. É, Então, nossa, assim, muito... você tá recebendo assim, mil elogios. Ah, que bom. Então, aí
como é que. Como é, vamos lá. E aí, quando eu fico escrevendo, é onde você entende melhor a relação que essas galera tem de alguns estudos que eles fazem, algumas práticas que eles faziam com a escrita. Por exemplo, a questão da meditação, que na minha vida sempre teve presente, assim, porque meu pai era budista, né? Embora a escola de budismo dele era o tipo de meditação um pouco diferente, que é a repetição do título do Sutra de Lotus. Mas para escrever dessa maneira mais intuitiva, você precisa ter um olhar sobre os processos mentais que a meditação te dá isso. Né? É a prática que você precisa aprender a silenciar às vezes, e às vezes no não, mesmo na atividade, conseguir se observar na atividade. Porque, como é que seu corpo está reagindo, como é que sua mente está trabalhando durante aquele momento. Porque aí você consegue captar e trazer para o papel. Né? Porque se você não consegue ter esse contato, fica bem difícil. Você fica. Então. E até para você perceber, e é uma coisa muito louca que tem no muito do budismo também, essa coisa do insight. Parece que vem do nada, assim, algumas coisas, o poema às vezes, mas na verdade é um insight que sua mente está fazendo. Você pensou muito naquilo, tem uma hora que parece que dá uma virada de chave. Então, para perceber isso acontecendo, você tem que aprender a observar, né? Eu acho que a meditação traz muito isso. E essa questão de andar na cidade, os primeiros poemas que eu escrevi, mas assim que estão aqui no livro, tinha muito porque eu dava aula em várias unidades da Fundação Casa. Desde Taipas, Tronco da Rocha, e aí ia. Então eu ficava muito na condução. E se você fica transitando pela cidade, você percebe que seu estado mental, corporal, ele muda também, né? Então sua mente começa a funcionar de outro jeito, a forma como você vai escrever muda. E às vezes eu praticava uma coisa que depois eu vi que até os românticos faziam, que isso aí também eles pegaram um pouco do sufis, essa coisa de andar aleatoriamente pela cidade. Isso também ele traz uma abertura, assim, para. Então, porque a poesia é assim, né, cara? A poesia é um pouco do. Poesia é uma experiência. Não é muito. Não é muito do que você. Ah, eu quero dizer. Não, eu quero propor. Viva isso comigo. Através da palavra. É isso, é uma experiência. Pelo menos do jeito que eu penso, assim. Claro que tem gente que fala sobre isso, até melhor que eu, mas assim, a forma como eu vivo é mais assim. E aí, para você trazer essa experiência, para você propor, você precisa ter um espírito de experimentar, de se colocar em situações, de fazer práticas, né? Mesmo que talvez não formais, mas você está atento às coisas que você está fazendo para você depois conseguir escrever sobre isso e sei lá, daí isso aí. Né? Porque entrar nos estados, várias pessoas entram, várias pessoas meditam, né? Várias pessoas usam plantas de poder, mas nem todo mundo escreve. Porque como você entra naquela prática com a conexão do que você faz. Eu lembro do Willer falando uma vez, os caras, os românticos tomavam láudano lá, ficavam na casa. As viagens dele eram viagens de escritor, porque eles eram escritores. Se foram assim, pedreiros, a viagem ia ser viagem de pedreiro. Né? Porque é aquilo que a sua mente está ligada, né? E aí essa questão pelos olhos do jaguar, eu vim aprofundando mais algumas vivências de xamanismo, e a ler sobre xamanismo, mas também a fazer algumas práticas, fui ter contato com plantas de poder, né, ayahuasca, peyote, e aí, tipo, observar como que isso, para onde que somente ia, assim, né. E tanto é que quando eu comecei, quando eu tava pensando em fechar, assim, não, vou juntar isso aqui num livro. Eu pensei tipo um itinerário de migrações, uma coisa assim. Como fosse você entrar nesses mundos mesmo. Quando você às vezes está em contato com esse tipo de prática, você percebe que você vai entrando em mundos. Daqui a pouco você está num mundo terrível, assim, né? Sofrendo, e daqui a pouco parece que você sai, e vai para outra coisa. E a poesia, quando você trabalha mais com essa visão mais
desse pessoal mais visionário, né? Nessa tradição mais visionária da poesia, ele vai te trazendo para mundos também, né? Para os infernos, para os paraísos, para o inominável. Que às vezes você vai entrando em imagens que você nem consegue nomear direito. Então tem um pouco disso. Quanto tempo levou E esse aí uma coisa. processo? Desculpa. É que você Hã? tá falando, quanto tempo levou esse processo de envolvimento com essas novas práticas, né, que não eram tão recorrentes, né, que você foi conhecer, como você tem feito aí a tua trajetória, mas quanto tempo você levou para se envolver, para escrever, para fazer essa reunião que você está propondo agora nesse livro? 5 anos. Processo longo. 5 anos. É. E aí. E uma coisa interessante quando eu fui ler também, que tem umas questões que eu. Porque assim, o que, que acontece? Eu não estudo ou entro na prática para escrever, eu faço o contrário. De acordo com o que eu vou vendo, claro que as primeiras escritas já vinham de uma. Mas depois o que, que eu fui percebendo? Eu fui fazendo um movimento contrário. Eu via, tava vendo o que estava vindo. E eu, peraí, eu já vi isso. Onde que eu já vi isso? Ah, já vi isso no xamanismo. Então, peraí, vamos ver isso. Porque entender aonde que a sua intuição está levando, onde que outras formas de pensar, que não a racional, lógica, está te levando. Né? Talvez a forma analógica. Para onde que você vai indo? Então o poema te ajuda também. Se você olha para ele, você está escrevendo, como você se coloca numa posição mais numa mente espontânea, como diz o próprio Ginsberg, você entra naquele estado daquela mente espontânea, aquele estado de abertura, né? Que no xamanismo fala de você entrar em estado de fluxo, onde você solta o controle, deixa a coisa acontecer por si só. Quando você entra nesse estado, você começa a conhecer coisas de você que você não vê, porque tem aquela questão da identidade que você constrói, das formas viciadas, né? Que no yoga fala da mente condicionada. Sua mente é condicionada a fazer as coisas da mesma forma. Então, quando você se abre, você conhece coisas de você que você não percebia, que você reprime, que você, né? E aí eu fui procurando. Uma coisa que eu percebia, por exemplo, é uma facilidade que eu tinha de perder identidade na escrita, assim, de não ter uma coisa assim, de assumir vários pontos de vista de fala, eu percebi que tinha essa tendência. Que aí nos Olhos de Jaguar até radicaliza, às vezes, que tem uma série, né, que eu me falo de uma metamorfose, né? Onde eu vou me tornando terra em várias manifestações, assim. E, e aí, deixa eu voltar, peraí. Opa, a viagem vai, né? Tranquilo. Tem que trazer. Não, assim, a conversa boa é assim, a gente vai se perdendo. Conversa boa é nesse pé, pode ficar tranquilo, vai que vai. Então, aí eu percebi que isso tem. Porque a primeira coisa, assim, é bom deixar claro isso. Quando a gente fala de xamanismo, a gente não está falando só de cultura ameríndia. Embora as culturas ameríndias, que são várias, estão mais próximas de nós e até a gente tem algo disso ainda hoje, né? Mas não é só isso, porque, por exemplo, o nome xamã vem de uma língua lá da Sibéria, né? Então, está falando de traços em comum das diversas culturas dos povos originários, tanto na África, tal. E a gente foi abençoado de ter essa raiz, né, ameríndia e africana também, né? Que é uma coisa que eu sempre me batia assim com uma galera meio, não, porque a poesia popular tem que ser assim. Eu falei, nossa, mas que estranho. Eu não vejo essa racionalidade que o pessoal espera de uma poesia popular no povo brasileiro, no meu bairro. Se eu ler uma visão do Blake, ninguém vai questionar se o Blake teve a visão. Se eu ler aqui para os meus vizinhos. O que vão questionar, pô, será que é de Deus isso? Mas se ele teve a visão ou não, não é questionado. Entendeu? A gente tem um povo muito místico, principalmente nas camadas mais populares. As pessoas vivem muito isso, né?
Daí até que o pessoal fala que o surrealismo, pro latino-americano, e tipo, a gente tá muito próximo disso, né? Até a Frida, nossa, mas o pessoal fala que eu sou surrealista, mas eu só pinto o que eu tô vendo. Porque para as matrizes culturais que a gente tem, é muito fácil acessar essa forma de perceber o mundo, de não ver os os outros seres apenas como alienígenas a nós, né? Então a gente consegue ter mais facilidade para isso. Então, mas na cultura ameríndia tem uma coisa interessante, que o xamã é esse cara que ele consegue perder a identidade, principalmente quanto espécie, né? Então ele consegue, tipo, ele consegue se colocar no lugar do jaguar, ele consegue se colocar no lugar da serpente, no lugar da planta, e olhar pelos olhos da planta, sentir pelo sentimento. Uma outra pessoa pode perder a alma se fizer isso. Você já ouviu falar do roubo da alma? Às vezes o cara vai caçar na floresta, e aí ele vê lá tá caçando uma onça, a onça começa a falar com ele. Se ele fala, normalmente ele entra num estado como se fosse uma depressão. O Viveiros de Castro fala disso. E ele começa a definhar, e se o xamã não faz alguma intervenção, ele morre, morre mesmo. Ele entra no estado depressivo e morre. Porque a alma dele foi roubada, porque ele não consegue entrar nesse tipo de perspectiva, mudar. O xamã sim, ele entra e sai, né? Então é muito isso. Por exemplo, quando o xamã ele tá, você vê sonhos de iniciação, visões de iniciação, os xamãs sempre são ligadas à destruição do corpo. Eles são todos destruídos, às vezes são devorados por um espírito, por alguma divindade, e o corpo é reconstruído. É a perca dessa identidade, que é onde você consegue chegar onde ninguém chega. Porque se você desmantela isso, você consegue operar de outras formas, né? Aí, pensando agora como escritor, claro, eu não sou o xamã, que xamã que está na floresta, eu entro em contato com isso para trazer esse conhecimento, esse tipo de vivência para a escrita. E, e essa questão também do contato, tipo, com aquilo que a gente chama de natureza, né? Que a gente se vê, a gente não se vê como natureza, é uma coisa muito louca isso. Tava vendo as coisas do Ayrton Krenak, que ele falava muito disso. A gente não se vê como natureza. E é aquele erro do humanismo de ver o homem no centro de tudo. A gente não é centro de nada. A gente é uma bactéria no meio do negócio todo que está rolando. E agora a gente está tendo uma demonstração disso. Né? Então, então, essa capacidade de a gente ver a vida e viver a vida de outras formas, a gente conseguir olhar para uma árvore e escutar ela. E é possível. Né? Aí às vezes a gente olha assim, ah, vai dar risada, né? Pô, o cara fala com a árvore. Aí o cara que riu, ele chega em casa e vai tomar um antidepressivo para dormir, porque ele... Aqui tá errado. Então, né? Então eu percebi essa coisa do atravessamento do outro, assim. Isso é muito interessante. E sei lá, eu acredito que isso tem um pouco. Eu tinha muita hesitação de falar disso, porque eu esperei algumas pessoas lerem e me devolverem isso. Aí eu falei, ah, não, então é isso mesmo, eu não tô viajando. Porque às vezes a gente acha que tá super dentro de uma coisa. E às vezes não é, às vezes, né? Só você tá vendo. Mas eu percebi que outras pessoas estão vendo. Eu falei, ah, então tá visível. Não é só uma referência distante, assim. Não sei se eu me fiz claro, se as pessoas conseguiram. Sim, as pessoas estão aqui fazendo alguns comentários enquanto você está falando a respeito de meditação, a respeito de ayahuasca, quando você comentou brevemente, e dessa necessidade, desse olhar. Eu vou resumir praticamente tudo que você está falando, um olhar que a gente não tem, que a gente não se envolve. Então, assim, uma delícia, você está sendo super claro e está super interessante. Então, quer dizer, ouvir, ter essa conversa, eu tô achando essas lives incríveis, porque ouvir o mentor antes de receber o livro é uma coisa majestosa, assim, porque você está dando uma introdução a respeito de um período muito longo de envolvimento, de
de estudo, de casar essas informações todas com o teu texto, e o teu texto que se casa com as informações todas que você recebe. Então, assim, é uma delícia. É uma contextualização muito diferente, assim, da leitura. Esse é o Arthur, é o meu filho, ó. Fala oi. Fala oi. Agora que você já veio aqui aparecer, desculpa. Eu ouvi tua pequenininha. Tá aqui todo empolgado, perdão. Então é gostoso mesmo te ouvir. Perdão, viu? Perdão, gente, desculpa. É muito gostoso te ouvir. Eu acho que as pessoas que vão receber o livro depois de te ouvir, vai ser incrível. Então, assim, o lançamento presencial perderia essa contextualização. Você ia receber um monte de abraço, beijo e as pessoas próximas vão, né, te dar afeto, mas a gente aqui, todo mundo, a gente não ia ter noção do tamanho dessa escrita, né? Porque, assim, eu tenho me deparado aí com autores e você tá entre essa escrita que é impressionante, é muito gostoso mesmo de te ouvir. Então, continua, vai, manda bala. Fala mais. Então tem isso. Agora sim, uma coisa que é legal também, assim, acho que é claro que, tipo, essa questão da literatura, só, não sei se todo mundo que tá aí já é uma pessoa envolvida com a literatura, mas, assim, algo quando vai entrar essa questão do xamanismo na literatura, já veio de uma discussão antes do surrealismo, né? Aí depois o Arthur vai se ligar lá nos indígenas e tal, e vai começar essa questão. Mas é uma coisa ao mesmo tempo, assim... Toma cuidado para não romantizar, né? Porque, assim, entrar em contato com algumas práticas é entrar em contato com coisas de você que você não quer ver, né? Você vê coisas interessantes que você não via, mas você vê coisas, assim, se vê de maneiras não tão legais. E, às vezes, em situações não tão legais também. Quem já teve contato com planta de poder sabe do que eu estou falando. Que esse contato é bom você tomar cuidado, né? Se alguém um dia quiser fazer isso, tome cuidado com quem você vai fazer isso, né? Para não ficar jogado aí no rolê sem auxílio. Mas é até isso, assim, tipo, os indígenas, os africanos, eles têm a ensinar pra gente. Eu acho que a gente tem uma visão, às vezes, por causa das tradições que a gente herdou um pouco, assim, um pouco, eu acho, às vezes, pueris, assim, sobre espiritualidade, né? Tipo, tudo muito sublime e tal. Primeiro porque não tem essa coisa de sublime, é tudo aqui agora, cara. Tipo, escuta a árvore ali, ó. Sabe? Tipo, escuta o pássaro. Pô, o pássaro entrou na sua casa. Pô, que legal, cara. Isso é um... Percebe? E... E também o sofrimento, a dor, os momentos que você não tem o que falar porque você só tá perplexo diante de alguma situação. Isso também é importante, né? A gente tem uma dificuldade enorme de viver com isso. A gente percebe isso muito agora, por exemplo. Tá todo mundo com medo. Só que a gente, se você olha no Facebook, parece que ninguém tá com medo. A gente tem medo de dizer que tem medo. A gente tem medo de ser humano, né? De tipo, pô, tô com medo, cara. Claro que você não vai ficar o dia inteiro debaixo da coberta. Vai procurar não fazer isso pra não cair, né? Não se prostrar diante da situação, mas estamos com medo, não temos certeza de nada. Não há nenhuma garantia que vamos sair melhores. Como vamos sair depende de como vamos passar por isso. Né? Então, assim, a gente tem uma coisa assim meio, good vibes only, tal, que, meu, menos. Não é que é um lance mais mercadológico, assim, porque às vezes a gente fala de certas coisas, hoje o mercado tá abocanhando tudo, né? Então você tem no mercado religioso, no mercado místico aí várias práticas, mas estar em contato com a coisa mesmo, assim, é diferente, assim. É se abrir para isso também. Né? E a poesia também como forma de visitar esses lugares. Né? Eu acho que procurei fazer isso assim nas séries. Essa coisa da série, fala um pouco disso.
Eu tenho uma dificuldade enorme de nomear poema a poema. Eu não consigo fazer isso. Aí, como é que eu fui vendo? Eu falei, não, mas tem autores que fazem por séries, eu acho que pode ser por aí. Que eu pego. Né? Então, eu já fiz isso no primeiro livro, e no Pelos Olhos de Aurora eu percebi que uma coisa muito louca, que teve poema que eu escrevi quase pronto, quase perto assim, da época de mandar para vocês. Teve outros que eu tinha escrito há 5 anos atrás. E às vezes esses dois se comunicavam muito bem. Então, poemas de várias épocas, mas você via universos em comum, né? Quando você lia o todo, passava lá pro computador, você percebia, não, isso aqui tem a ver, isso aqui tem o universo X, tem o universo assim. E aí você nomeia esse universo mais ou menos, assim. Claro que é um nome, não é uma explicação, né? É um nome, mais ou menos do tipo de convite que você está fazendo ali. Então é isso. Eu tenho medo, às vezes, de botar nome no poema a poema e acabar direcionando muito. Uma coisa, uma piração minha. Não tô falando que. Mas é uma piração que eu tenho. Eu fico meio, meu, será que eu tô direcionando demais o cara ali de uma determinada maneira? Né? Então, até isso, tipo, eu leio, eu vou escrevendo, eu vou tendo algumas ideias ao longo do tempo, assim. Ah, será que eu passo um livro e faço assim, sabe? Eu só vou ter essa noção mesmo quando eu passo todos eles pro computador. Aí eu já vou, não, esse aqui dá uma série. Esse aqui dá outra, tal. Aí começa. Aí ele toma a cara mesmo. Né? Alguma pergunta? Não, pergunta sim, tem vários comentários. A Mar Becker, que é a outra poeta, incrível, né? Então, assim, cruzar vocês, né? Cruzar essas duas vozes nesses últimos dias tem sido uma coisa assim que tem feito com que esse período me caia menos mal, porque vocês estão me apresentando mundos incríveis. Ela está aqui comentando a respeito disso, especificamente a respeito dos títulos que você não coloca, mas enfim, que seria a voz do autor, né? Esse fio aí que costura o universo. Basicamente é o que vocês fazem, nos presenteando, assim, com esses olhos todos, inclusive com esse jaguar agora, por mais um olhar. Então, assim, sou grata por essa explicação que você está dando, que é uma delícia. E eu acho que o fato de não ter títulos e estar nas divisões que você propôs é uma coisa belíssima. Assim. É um montar muito bonito. Né? Tá lindo, assim, tá incrível. Assim como o seu primeiro livro também veio numa estrutura maravilhosa e a gente não tem o que reclamar. Muito bonito. Eu acho que a Vânia pediu para você baixar um pouquinho o volume do seu. Eu não sei se está no celular ou no computador, acho que está dando eco na minha voz. Tá. Deve ser isso. Pode Melhorou. perpassar. Eu acho que melhorou. Pessoal, se houver algo no fone, ou usa fone, então, mas se houver algo no som, vocês avisam. Assim, agora, nesse momento, eu acho que eu até tenho um fone aqui, se minha voz estiver ruim, vocês me avisam. Mas eu acho que tá, pelo menos agora aqui, tá tranquilo. Ah, legal. Banda bala. Ah, não sei, acho que a gente pode ler talvez uns 2 poemas, talvez a gente converse mais. O que você acha? Manda. Melhorou, olha lá. A Mar falou que Uma... melhorou. Ah, legal. Ah, essa coisa da Mar, eu gostei muito dela até, de ter conhecido o trampo dela. E eu percebo que ela faz isso também, né? Ela tem os cadernos, né? Tem os Muito cadernos, louco, muito legal. Eu Muito ia falar interessante. dessas divisões. Ela usa uns cadernos, e você usa essas sessões aí, essas repartições. Então, assim, são olhares muito belos para nos introduzir aí nessas sensações que vocês nos levam, né? Vamos ler, por favor. O que você separou para ler para gente? Tem alguma coisa. Tem alguma sugestão? Eu, eu, não, eu já te mostrei a passagem do livro toda que eu mais gostei. Eu já selecionei um dos poemas para colocar no Facebook. Eu sou muito suspeita. Então, assim, eu gosto muito da primeira parte, de todas, eu sou muito suspeita, assim, eu tô muito. Mas eu acho que seria muito legal você nos guiar no sentido assim, que poema você acha que é o mais impactante? É aquele que tem, sei lá, algo que agora, se você tivesse que falar, poxa, eu vou falar desse poema por causa disso. Qual seria o poema que te marca, que te chama atenção hoje, assim, por qualquer evento, por qualquer situação?
Vamos fazer assim, eu vou ler uns dois desse mais velho e eu leio Tá, depois dois. Acho que fica mais legal também. novos. Até pra Pra fazer. galera. Eu acho É. ótimo, eu acho ótimo. Mas conta pra gente por que que você fez essa escolha, além de trazer essa temporalidade, né, dessa aproximação, o Uhum. porquê que você acha que esses são os poemas que merecem esse status agora? Então, esse poema, o primeiro que eu vou ler, é um que eu sempre gosto de abrir qualquer leitura com ele. Eu tenho uma coisa assim. Porque eu resumo um pouco de algumas tradições que naquele momento estavam muito fortes para mim. E com essa coisa de que o poeta não é. A gente não, tem, a gente não pode estar agarrado a um tipo de. Eu não posso me agarrar ao sublime. Eu tenho que me agarrar aonde, vamos dizer assim, aonde o fluxo me levar, vai. Aonde eu perceber que dá pra. Aonde surge aquele clique, sabe? Aquele insight, aquele, né? Vou ler. Ele é de uma série chamada Brechas Encarnadas do Concreto Armado. É o primeiro poema. Eu sou o judeu errante, aborto de Sião nos escombros da Babilônia. Eu canto em Urubá o Shabat, e brindo e bebo com Exu. Lehai, sobre o cadáver. Lehai, leio os sinais de sangue coagulado na terra. Vejo a face triste da esfinge, arcanjo guru dos suicidas anônimos, blasfemas ladainhas xoxas dos habitantes da ruína das eras. Na lua nova, Razan, do mantra silencioso de Kali. Minha carne é verbo dissonante, melodia de nervos, evocando a fúria dos antepassados, profanados em campos de concentração, self-service e a vida fudida de seus transeuntes de pedra. É incrível, incrível. Concordo com o Diogo, concordo com a Vânia que está aqui. É tudo, é tudo. Esse poema é realmente muito bonito e é muito impactante. Eu vou ler aquele que você me mandou trecho. Eu gosto Tá, muito dele também. ele é lindo. É da mesma série, é o quarto. Há quem procure, ávido, apagar os feitos que ecoam desde o primeiro soar das lépidas trombetas dos videntes proclamadores do caos, e assim propagar a surdez acerca de toda eloquência do mistério e suas máscaras, mas gargalhando a lógica dos matadores de aluguel e outros capitães do mato. Há quem procure silenciar os roucos berros da memória da carne pulsante, bailando tosca, febril, delirando o verso fractal do movimento contínuo, do movimento da morte, do movimento que pareou o mundo, a terra parideira do meu pequeno mundo e seus desdobramentos, e minha consciência vibrando universos e projetando o espaço-tempo de um vulto atravessando a rua. É que o ritual que atravessa a morte tece palavras impronunciáveis presentes em tudo. Assobio sinestésico que cavalga o vento, arrepiando os sentidos, enquanto há quem passe os dias calculando probabilidades acerca de cada respiração, com a cara enfiada no ventre. Um pouco desse. Definitivamente, eu não posso falar só, não deveria, mas é o meu preferido. Já entreguei, já, pronto, é o meu preferido, certamente. Eu não sei, essa primeira parte ela é toda impactante, mas esse em específico, ele faz parar o dia, assim, para ficar pensando nessas imagens. É incrível mesmo. Nesse primeiro livro, diferente desse livro agora, tem muita influência tem muita referência da cultura judaica, né? Tem até um último poema lá, que é uma elegia que eu traço alguns paralelos com o ritual de Pêssar, né? Que é uma Páscoa judaica. E ali já vinha trazendo alguma coisa dos cultos Yorubá, tal, né? Essa coisa do Exu, que é uma coisa super. É uma divindade que eu tenho muita relação, assim. Que ele tem essa coisa da relação com o movimento, igual vinho da dança. E eu sou poeta. Sim. E Exu é uma divindade que tem a ver com o movimento, né?
com o se fazer das coisas e ele também é da palavra, da comunicação. Então, e fora toda, né, a mitologia que tem em torno dele, tem toda uma riqueza simbólica assim que é maravilhosa. Não sei, quer escutar mais poema? Eu queria, você não ia trazer outros dois ainda pra gente? Pelo amor de Deus, deixa eu ver, a gente tem tempo ainda, temos 15 minutos de live, por favor. Não para, Ah, não. legal. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, tá, gente? Não desistam de mim, A fica gente aí. espera. Não, não, não vamos desistir, não, tá todo mundo esperando, fica tranquilo. Pode Ah, selecionar com calma. tá. O computador aqui tá dando umas travadinhas. Eita, não travou. Peraí, que acho que eu. Opa. Peraí que eu pego no meu caderninho de notas. Tá, e quando você vai procurando, alguém perguntou aqui se tem e-book. Sim, pessoal, tem e-book. Inclusive, é a primeira recompensa do financiamento, que está lá no Benfeitoria, eu coloco depois para vocês o link. Essa live agora, assim como a da Mara, o Diogo falou assim: eu não vi a live da Marcela. Tem um link no YouTube, a gente disponibiliza para elas ficarem aí, para não durarem só 24 horas. Então, essa live pode ser revista em algum momento, tá bem? Existe o e-book e existem outras contribuições lá, outras compras, porque na verdade não é uma contribuição, que estão lá. Então, tem e-book sim, para quem perguntou. E vamos mais, vamos ouvir outro poema. Vamos. Sim. Tomara que as pessoas participem mesmo, né, Diogo? Esse tipo de poeta e de poesia tem que circular muito, porque só traz a ganhar pra gente. Vou ler um do Encruzilhadas de. Tá. É, fugiu o nome. E vou ler aqui, vai. Falar muito não, senão perde a graça. Lampejos de ametista em noite de eclipse, nua, a menina procura abrigo, sob as asas do grande pássaro negro. A rua rosna, assusta os aventureiros, há sangue em suas mãos. Cabelos soltos respingam santidade de cantos tortos cavando fendas de carne nos muros da cidade. A menina em sua picareta, copiando o asfalto, a menina que transpira o raio e toca a terra com as mãos. Vou ler um do Tem, Quintais de Clorofila. antes desse próximo, tem alguém pedindo aqui, nem vou comentar que é o Diogo, pra você ler, fazer a leitura dançando. Ah! Que coisa, Acho hein? que foi um pouco de abuso, Diogo. Eu tentei, tá? Mas acho que não vai rolar. Muito bom. Pra quebrar o gelo, né? Eu já sei qual que eu quero ler, peraí. Ah, vou ler esse aqui. Tem dança, mas eu não vou dançar, hein? Ah, Dança, me disse a sombra no uivo do lobo faminto. Esquece a luz mentirosa destas lâmpadas e entra na escuridão do quintal vestido de céu. Deixa a terra fria sob seus pés te lembrar do canteiro de onde brotaste. Abandona sua carne na noite, ela tecerá a rede para o descanso, talhará a lança que te atravessa. A visão só se dá aos trespassados. A canção só embala quem provou o veneno. Toca na dança essa morte e vive de novo nas folhas, mas não deixe te roubarem a imagem e dela ser forjado o revólver. e falo que as imagens que você traz pra gente, elas ficam
perturbando a gente, assim, horas. É verdade, a gente fica perturbado. Gente, é uma leitura que perturba, é uma coisa muito boa, que se, né, não provoca nada, mas é uma perturbação, é muito bom, é muito bom. É uma imagem Muito linda legal. mesmo. É muito gostoso de ouvir. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta ou algo que ele tenha comentado, né, pode deixar aqui embaixo, porque a gente tem, assim, mais ou menos uns 10 minutos, acho que um pouco menos de 10 minutos. Então, Nitirei, você pode ir fazendo suas palavras finais dessa live. Quando esse livro tiver para sair, te convido para outra live, quando ele tiver impresso Uhum. aqui nas minhas mãos, né, para a gente poder ter um outro momento de conversa com essa materialidade, né, do livro. E é verdade, ó, Gil Santos falando aqui, ó, que cria uma imagem na nossa mente. Então, assim, cria mesmo. Então, assim, se você quiser ler mais um, ou dar seu último recado, eu sou grata por essa conversa. Eu sei que causa uma ansiedade em todo mundo, assim, todos os poetas que vêm causam uma ansiedade. Espero que você tenha ficado confortável dentro desse tempo Uhum. aí comigo, mas é que é muito bom ouvir. Então, assim, o tempo de uma hora eu acho que é muito curto, mas manda bala. Vai lá. Tá bom. Eu sou filho de mineiro, eu já lidei com aquela coisa de gostar de falar, né? Então, Aqui também. eu queria agradecer, né, todo mundo que está aí ouvindo, que está aí acompanhando a gente. Eu sei que ficou muita ideia jogada, né? Não é uma palestra, assim, mas deu para ter uma noção do tipo de percurso, assim, que a gente procura fazer na poesia e na vida, né? Uma coisa não está separada da outra. E, bom, eu espero que a gente consiga fazer outra live mais para frente, quando tiver mais calmo, com o livro na mão, e aí tal. Queria agradecer o carinho do pessoal da Lutal, o Thiago, você, né? O Vlad ainda não conversei com ele direito, mas tudo que a gente. A todo momento a gente é muito bem orientado, a gente é muito. Né, qualquer dúvida é muito bem esclarecida, assim, então, assim, sim, são muito queridos, assim, Obrigada. né? Com o Vlad, você ainda vai ter muita conversa num processo um pouquinho mais para frente, quando vocês estiverem produzindo a capa, né? O Vlad é sempre o responsável por essa parte, Uhum. então você vai ter um contato imenso aí quando esse momento chegar. Ah, legal. Com certeza. Sim, E é isso, né? Estamos aí, vamos nos propor a outras experiências, né? Acho que essa é uma sempre. questão importante. A outras poéticas, a outras formas de vida. A gente está vendo que a coisa não está dando certo, vamos tentar de outras formas, né? Sempre. Vamos tentar deixar de querer controlar tudo. Acho que isso é uma coisa assim, até hoje é perturbador, porque a gente é criado para estar no controle de tudo, com aquela ideia racional, com aquela ideia de tudo tem que ter um sentido, a vida tem que ter um sentido, como se a vida já não se bastasse a si mesmo, né? Aí a gente nunca tá feliz, porque tipo, tudo tem que ter um porquê, imagina que coisa horrível. A gente não consegue simplesmente estar vivo e aproveitar isso, né? O Krenak fala muito disso também. Mas eu vou ler mais um poema. Vou ler. Deixa eu ver que horas são. Ah, tenho tempo de ler dois poemas curtos. Pera aí. Eu tava nas viagens esses dias. Umas viagens assim. Primeiro eu pensei em escrever poesia infantil, só que eu vi que não tenho pegada para poesia infantil, pelo menos por enquanto. E começou a vir uns poemas assim, muito. Tipo, ligado a certos animais, a certos seres, assim. Eu gostei daquele negócio, como se eu estivesse falando com eles, assim, né? E daí isso foi virando uma coisa assim, né, meio que uma. Vou dizer assim, uma carta de instruções, uma coisa assim para minha filha, assim, porque veio muito a imagem dela depois no momento. Aí teve uma hora que veio dois poemas que eu pensei, nossa, aqui dá pra abrir, isso aqui dá pra fechar talvez essa série mais pra frente. Né? São poemas que eu estou escrevendo agora. Acho que eu vou ler esses dois. Por favor. Isso tem muito a ver com essa coisa do convite, se chama Clorofila. Vem,
Ouça o canto dessas folhas. Você pode beijá-las e cantar com elas. Você pode chorar de joelhos, mas não as arranque de seus galhos. Vê como dançam nos galhos, como uivam entre estrofes sob chuva de pólen, e aplaudem a terra, e alimentam essa terra que outrora cuspimos. Vem, vem ver com todo o corpo o carnaval oculto por nossa pobreza, pela fome de tudo, pelo oco da vida, mantida por aparelhos. Acho que tá essa coisa do convite, né? Eu tava falando em se permitir, acho que é uma coisa. E o outro que se chama Certíssimo. semente. Vamos Manda. lá. Pra você, Darinha. Tá, você tá vendo o papai, Darinha? Tem 3 aninhos também, é mais ou menos o tamanho do seu. Eu ia comentar que eu vi uma imagem no teu Facebook maravilhosa da gravidez, assim, ali. Que Uhum. família mais gostosa do mundo que você tem, viu? Parabéns, que delícia. Ah, nossa, agradeço demais. A Uma Vânia sempre tá delícia me mesmo. incentivando aqui Parabéns. também. Sempre tá... Nossa, agradeço demais. Gostoso, né? Gostoso Obrigado, demais. linda. Vamos lá, semente. Para minha menina, deixe o aprendizado dos pássaros, o amor da terra que alimenta todos, mesmo ferida e febril. Deixe-me nos seus olhos, para que veja como vêm as pedras. Deixe-me ouvidos, para que ouça como o mar, e cante por sua boca as folhas. Deixo para minha filha muitos pais e muitas mães que dançam no seu corpo, que nutrem as sementes que deixo em suas mãos. É uma pegada um pouco diferente dos outros, né? Que eu li aqui, mas Sim, eu percebi que tá mais, né, singelo, assim, mas. mas singelo, mas tão belo quanto, assim. E provoca as imagens da mesma forma. Esse monte de pai e mãe aí é da mesma forma. O impacto das imagens, independente dessa singeleza, é o mesmo. É uma delícia. Ah, legal escutar. Nossa, eu adoro ver como que o poema bate nas pessoas, assim, né? Muito interessante. Sim, Porque eu leio que eu causa todo. escrevo, eu acompanho todo o processo, então não tem mais aquele impacto, né? Que de quando você lê o outro. Você, pá, nossa, aquele tapa na orelha. Ah, deixa eu ver, temos mais Isso. tempo? Eu Já acho tá que meio que temos acabando. 2 minutos. Infelizmente, o Instagram derruba, gente, viu, pessoal? Não sou eu que quero cortar a conversa, não. Mas o segundo convite já está feito, porque as conversas têm que Uhum. continuar. E assim, você ficou preocupado que as coisas ficaram jogadas, muitas ideias, porque é pouco tempo. Não, mas você conseguiu estabelecer uma linha de raciocínio que foi muito sedutora para convencer a galera a ler, porque assim, é, não que tenha necessidade, porque teus poemas são belíssimos, mas te ouvir é incrível, é realmente bacana. Então, Ah, obrigada. obrigado. Só um aviso, quem quiser contribuir aí com a pré-venda, né, pra gente conseguir fazer aí. A gente está nesse processo que a pandemia deu uma chacoalhada nas pequenas editoras, né? E que a gente não pode parar de trabalhar, né, nesse tempo. E aí tá na minha bio lá do meu Instagram, nas minhas redes sociais, ou então quem tiver meu contato pode pedir se não estiver encontrando. E quiser lá, tem várias formas de ajudar, né? E aí é isso. Gratidão a todo mundo, gratidão Urtal, Débora. Toda gratidão a toda nós, mesmo. Então é Se a isso. gente vai dando a mão assim para a arte, não tem jeito de dar errado. Com pandemia, sem pandemia, pós-pandemia, estamos juntos, todo mundo junto. Com certeza. E a gente vai cair em 20 segundos. Então, muito obrigada. É isso Pessoal, aí. obrigada. Foi uma ótima noite. Obrigada mesmo. Até a próxima, Obrigado. gente. Tchau para vocês. Tchau, tchau. Tchau.